bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Que alegria poder chegar até você, ao seu lar, levando para você, para sua família, as mensagens do Evangelho diário. O nosso desejo, ao oferecer para vocês estas reflexões, é que vocês possam criar o amor pela palavra de Deus, gosto. E, tendo esse amor, esse gosto pela palavra de Deus, essa palavra seja inspiração, seja guia, seja caminho para você, para o seu discipulado. É um itinerário de vida, para a gente sempre ir se assemelhando cada vez mais ao nosso Mestre. Para que bem possamos então vivenciar tudo isso, hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de junho, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de Marcos, o capítulo 12, versículos de 1 até 12. Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou o empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o seu filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Veja, meus caros irmãos e irmãs, a alegoria usada por Jesus, ela só se percebe se tivermos em conta algo que está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Um texto que fala do cântico da vinha. Venham, confiram em casa, se vocês tiverem tempo, esse trecho, no Isaías capítulo 5. E também, obviamente, o seu contexto histórico, isto é, a recusa da salvação pelos chefes de Israel, os agricultores, que matam os profetas. Veja, o que a gente vai dizer? O público é o mesmo. Quem são eles? São os representantes das autoridades máximas de Israel. É para elas que, nesse formato de parábolas, Jesus resume a história da salvação. É isso. Sempre na história, quando a gente lê, rejeitaram uns, mataram outros profetas e assim por diante. Sempre com o coração fechado, a recusa. E a vinha, ela simboliza o povo eleito de Deus. O dono da vinha, obviamente, é Deus. Os agricultores, representados na parábola, são os dirigentes do povo. Os empregados são os profetas que vêm para comprovar a existência de boas obras. Mas são rechaçados, recusados, são banidos. E, como diz também o Evangelho, muitos deles foram mortos, assassinados. Deus envia outros profetas, que têm o mesmo trágico fim dos anteriores. E ele estava então a enviar o Filho amado, Jesus, e acabam com ele. Então a pergunta é:
o que fará, o que o dono da vinha vai fazer com esses agricultores irresponsáveis e cruéis? Eis a parábola, eis o recado para cada um de nós, né? Mas também é um recado, uma parábola que os dirigentes logo entenderam que era contra eles. Jesus ressuscitado se torna a pedra fundamental do novo povo de Deus. Portanto, esse evangelho ele faz um convite muito explícito, muito direto para nós. Há que acolher, há que ter abertura da mente, do nosso coração para acolher. Para acolher o Messias, para acolher Jesus, para acolher a sua palavra, para acolher a sua proposta de discipulado. Seguindo esse nosso itinerário, na 9ª semana do Tempo Comum, na terça-feira, dia 4 de junho, vamos rezar, vamos meditar com Marcos, capítulo 12, versículos de 13 até 17. As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência para ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. E então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Veja, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, alguns fariseus e partidários de Herodes, que se consideravam, vamos dizer, nacionalistas, mas colaboravam com os romanos, fingindo sinceridade, fazem a Jesus uma pergunta que tem esse pano de fundo de provocar uma armadilha, criar uma armadilha para Jesus. Queriam embaraçá-lo, tornando Jesus, de certa maneira, mal visto pelas autoridades romanas, mas também mal visto pelas multidões. E Jesus, então, ele evita essa armadilha. E ele avança, aproveita essa ocasião para oferecer um importante critério para a vida cristã. Portanto, um critério para nós, para cada um de nós. O que ele diz? Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ora, com essa resposta a gente pode dizer assim que prontamente Jesus põe todas as coisas, tudo no seu devido lugar. Se há um imposto estabelecido, é porque os chefes judeus aceitaram o domínio do imperador. Estão usando o dinheiro de César. Então, devolvam a César o que é de César. Só renunciando a este dinheiro, deixarão de reconhecer César como Senhor. Mas também aqui há uma nação inteira que precisa ser respeitada e não pode sofrer e agonizar por causa dos pesados impostos. Por isso Jesus também diz: devolvam a Deus o que é de Deus. Nessa perspectiva, o povo é de Deus e Deus é o Senhor absoluto. Então veja, aqui há a gente poderia se alongar bastante aqui nessa reflexão. Jesus não está dizendo que o cidadão, enquanto cidadão, ele não tenha que contribuir com aquilo que lhe é devido, como assim, alguém que faz parte da sociedade. Ele tem que colaborar, tem que assim, fazer as suas obrigações, cumprir com suas obrigações. Jesus está dizendo isso. Devolvam a César o que é de César, paguem para ele. Você é um cidadão, mas ao mesmo tempo, assim,
isso não pode fazer com que as pessoas sofram, não pode agonizar, ou seja, há que ter um equilíbrio nas coisas. Então também nós, enquanto cristãos, crentes em Deus, devemos também devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Por quê? Porque Deus é o autor de tudo. É autor da nossa vida, é autor da criação, autor do mundo, de tudo quanto existe. Ou seja, nós lhe pertencemos. Então Deus é o Senhor absoluto. Chegamos na reflexão da quarta-feira, no dia 5 de junho. Nesse dia, então, nós vamos rezar, meditar com Marcos capítulo 12, versículos de 18 até 27. Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó? Ora, se ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, vós estáis muito enganados. Caros irmãos e irmãs, primeiro é algo mais de cunho histórico, para a gente conhecer as nuances desse evangelho. Os saduceus, eles são frios e calculistas. Eles querem se desfazer de Jesus, que consideram um homem, vamos dizer, perigoso. Mas, ao mesmo tempo, eles, diante de Jesus, desse desejo deles, eles não perdem a calma. Limitam-se a procurar meter Jesus, de certa maneira, colocá-lo a ridículo diante das pessoas, levando até ao absurdo as suas ideias, no caso aqui, sobre a ressurreição. Os saduceus, eles não admitiam outra vida depois da morte. Eles eram, nós diríamos hoje, materialistas. O horizonte deles era esta vida e nela procuravam manter sua posição de poder e de privilégio. O que faz Jesus? Jesus, então, ele aproveita para apresentar corretamente o sentido da vida para além da morte. No tempo de Jesus, eram várias as posições diante do tema da ressurreição. É bom que saibamos isso. É isso que eu falei há pouco. Os saduceus negavam a ressurreição. Os rabinos fariseus, eles afirmavam, acreditavam na ressurreição, mas com uma certa liberdade interpretativa. Ressuscitariam só os justos ou só os judeus, ou todos os homens, os ressuscitados, voltariam à sua corporalidade original, incluindo as enfermidades que possuíam. O outro grupo presente aí são os helenistas pagãos. Eram influentes quando Marcos ele escreve o seu evangelho. Então esse grupo, os helenistas, eles preferiam falar da imortalidade do espírito, capaz de sobreviver por si mesmo ao corpo e de se libertar da prisão. Então esse é o pano de fundo para a gente compreender bem
essa tentativa das pessoas de novamente pegarem Jesus numa alguma contradição, colocá-lo em ridículo. O que faz Jesus? Jesus esclarece. Ele vai dizer, olha, a vida após a morte não é um simples retorno ou repetição da vida anterior vivida neste mundo. Não é assim. Trata-se de vida numa outra dimensão. No Evangelho, para dizer assim, dessa outra dimensão, vão ser como os anjos. Então, bem outro é o esquema da vida eterna. Nela, não vai ter matrimônio, nem necessidade de procriação para conservar a espécie humana. Quanto à ressurreição dos mortos, a Escritura ela já nos ilumina. O Deus de Jesus é o Deus da vida. Por quê? Porque sua vida, a sua força, é a força da vida. É uma vida sem fim. E toda a ação de Jesus, o seu poder curativo, de dar a vida para as pessoas, demonstra isso. Que o Deus de Jesus é o Deus que quer vida. Ele procura visibilizar a força da vida, uma vida sem fim. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, a gente conclui então o itinerário desta primeira parte da 9ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na quinta-feira, pela manhã, neste mesmo horário. Eu quero desejar a cada um de vocês toda a paz, tudo bem, um bom início de semana. O santuário já está vivenciando as preparações das festas, que se aproximam. A trezena já iniciou. Que possamos então vivenciá-la, participar ativamente desse momento importante do santuário, para renovar, fortalecer a nossa fé. Paz e bem.